Na hora que a gente está na frente do cliente para fazer a conversa de venda, aí vem um grande desafio, né? Nem todo mundo consegue lidar com essa situação de uma maneira muito fácil. Particularmente eu tenho muita dificuldade com isso e eu sei que é algo comum entre as pessoas. Tem um modelinho que chama Spin Selling, né? Modelo de vendas por esse acrônimo SPIN, né? Que é situação, problema, implicação e necessidade. Óbvio, no começo a gente vai precisar ficar meio que com esse roteiro do lado para a gente conseguir seguir essa linha lógica. Assim, ó, eu vou contextualizar com um exemplo bobo aqui para vocês o como que isso acontece. A ideia é que a gente, nessa etapa inicial da conversa, a gente começa a entender a situação que o cliente se apresenta. Então a gente vai começar ali com perguntas mais abrangentes, né? Me conta um pouco melhor, por que você está procurando novas soluções hoje? E aí o cliente vai te responder N coisas, mas assim, algo no sentido de, minha solução atual não está suprindo minhas necessidades, as minhas demandas. Então vai ser uma conversa um pouco mais inicial para você entender a situação e o momento atual do cliente. Por isso que é o S do SPIN. Na hora que a gente avança para o P, o problema, a gente vai tentar identificar de fato essas dores e ver quanto que elas são latentes. Então você entendeu que as soluções atuais não estão fazendo sentido para o cliente hoje. E aí você vai questionar mais um pouco ele e aprofundar mais esse aspecto. Bom, entendi, né? Mas por que a solução atual hoje não está te atendendo bem? Por que ela não está sendo ideal? E aí ele vai te trazer esse problema que ele está enfrentando. Fica sempre dando um pau, e aí eu não posso ficar na mão quando eu estou numa reunião com o cliente, ou quando eu estou fazendo ali um projeto, alguma coisa do tipo. Não sei, né? Depende da situação e da solução. Mas ele vai contextualizar o problema e aquele incômodo dele. Então esse é o P. E a gente pode aprofundar um pouco mais essa dor, entendendo inclusive o quanto que de fato ela dói, fazendo ela até doer um pouco mais para o cliente, né? Questionando, né? Então quer dizer que assim, visto que ele falou, eu não posso ficar na mão com o cliente, quer dizer que assim, na sua solução atual hoje, você perde algum cliente, já teve algum problema com isso? E ele, não, já aconteceu, já cheguei a perder cliente por conta disso. Então você entendeu a dor dele, né? Entendeu a situação, entendeu a dor, o problema que está acontecendo, e você ainda aprofundou, deu uma cutucada um pouco mais para tangibilizar mais ainda aquele problema. E aí a gente vai para a etapa do I, né, da implicação, onde a gente vai buscar evidenciar de fato as consequências dessas dores para esse cliente. Questionando coisas como, você tem meta? Você tem alguma meta atrelada a isso? Quanto que a falta de uma venda, né, de um cliente que você perde, compromete essa sua venda? Podem ver que a gente vai sempre linkando o que foi falado na etapa anterior com a próxima etapa, para a gente ir buscando profundidade na necessidade do cliente. E aí o cliente vai responder ali o que acontece com a meta dele quando esse problema que ele contou para você surge. Nem me fala, né? Acabei de perder um cliente, já estava quase fechado. Se tivesse fechado esse cliente, já tinha batido a meta. E, enfim, esse mês talvez eu não vá conseguir fazer isso. Você vai entendendo o quanto que isso implica na vida daquele tomador de decisão, que é o seu potencial cliente, dentro da empresa que você quer trazer para a sua solução. E aí a gente vai para a última etapa, da necessidade, onde você vai mostrar que é possível superar o problema. Você vai questionar ele ali, né? Mas e se você tivesse batido a meta? O que aconteceria? O que você faria? Ele vai dizer, eu receberia um valor a mais, eu estou guardando dinheiro para tentar comprar um carro. Às vezes são coisas da vida pessoal do indivíduo, muitas vezes que acontece, mas um processo de negociação de vendas, ele é um processo pessoal. Se a gente não consegue criar essa relação e essa empatia com a pessoa, principalmente numa venda corporativa, uma venda que é o final de um funil outbound, a gente não vai conseguir fazer essa conversão acontecer. Então a gente precisa entender o que isso está implicando na vida daquele indivíduo que é o tomador de decisão e o como que ele ficaria se aquela situação não acontecesse. Porque na hora que ele dá essa deixa, eu ficaria mais feliz porque eu receberia mais, eu teria batido a meta, receberia mais e teria comprado um carro. Você fala, bacana, você tem o gatilho que você precisaria para fechar a sua venda. E aí você vai falar, perfeito, pelo que você me falou, por toda essa situação que você está passando, eu acredito realmente que a gente consegue resolver o seu problema. Eu acredito que com o nosso produto, com a nossa solução, você vai conseguir bater a sua meta, não vai perder mais vendas com isso, e aí comprar um carro vai ser só um detalhe, assim, né? Qual que é mesmo a chave da BMW que você falou que estava na mão? É essa discussão que você vai levar ao seu cliente. Ok, eu sei que não é tão simples assim quanto esse diálogo que eu mostrei para vocês, né? Perfeitinho, assim, fluindo de acordo com o Spin Selling e o cliente ficando feliz no final e convertendo facilmente, né? Na prática, a conversa é outra, mas o que a gente está falando é esse processo, onde eu parto ali de uma abertura inicial, de uma construção de uma relação, de uma empatia com o cliente,
E aí ele vai trazer aquela situação onde ele está vivenciando. A partir dessa abertura, eu vou investigar mais como é que está essa situação dentro dele, como que está o problema, como é que ele está impactando. Eu vou demonstrar a minha capacidade do meu produto de entregar valor para ele, e aí eu vou obter esse compromisso de venda. Esse mindset, essa forma de pensar sobre as vendas, ela acaba sendo mais importante até do que o roteirinho perfeito ser seguido. E isso que a gente precisa manter na mente. Mas só para recapitular, esse aqui é o resumo do Spin Selling, né? Então vamos lá. O vendedor vai usar uma pergunta de situação para estabelecer um contexto que leva a uma pergunta de problema. A gente vai contextualizar e vai levar uma pergunta de problema, de modo que o comprador revele a necessidade implícita que ele tem. E aí elas vão ser desenvolvidas por mais questões de implicação, onde a gente vai querer fazer o comprador sentir o problema de um modo mais claro, mais agudo, né, levando aí sim as nossas perguntas de necessidade, de modo que o comprador declare as necessidades explícitas que ele tem, que é aquela coisa mais tangível que a gente falou que muitas vezes é pessoal. E aí assim ele vai permitir que você, como vendedor, faça a sua abordagem final mostrando os benefícios que ele pode ter com a solução. Esse é o roteirinho que vocês podem ter em mãos quando vocês forem fazer uma conversa de vendas. Ele passa por um processo de conscientização, inclusive, do cliente, né? Muitas vezes, dentro da conversa, a gente também usa esses aspectos, né? Desde o momento onde ele está mais inconsciente, onde ele está dizendo a situação problema, aí você vai questionando e tangibilizando isso com ele para ele subir para um nível ainda de necessidades implícitas, e aí no final fica muito claro para ele, de acordo com a forma com que você facilitou e guiou a conversa, fica muito claro para ele quais são as necessidades explícitas que ele tem e o benefício que ele pode tirar com a sua solução. Mesmo que a gente já esteja com um cliente nichado, um perfil estratégico cabeça de praia, um segmento que já tem uma dor clara e um nível de conscientização sobre a dor, que a gente já tinha discutido lá atrás, que era prioritário para a gente atacar esse mercado, ainda assim, dentro do processo de venda, a gente pode facilitar que a venda aconteça, passando também por esses níveis da abstração, das necessidades implícitas, deixando mais tangível e mais explícito durante a conversa para ele poder entender que os benefícios gerados pela sua solução é aquilo que ele precisa. Ou seja, o nosso processo outbound, desde lá do começo, ele surge quando a gente está criando a lista de leads, a gente qualifica esses leads normalmente por um e-mail, por mensagem, traz eles para uma reunião, faz essa negociação de vendas, pode usar o modelo de Spin Selling como referência e converte a venda. Provavelmente esse perfil de cliente que a gente precisou realizar uma conversa de venda, provavelmente é um modelo com ticket um pouco maior, que a gente precisou explicar muita coisa, ele vai demandar um onboarding, né, após a venda, onde a gente vai ter que acompanhar, treinar a equipe dele às vezes para implementar a solução. E após isso a gente vai sempre estar melhorando a experiência desse cliente, melhorando a experiência dos usuários ali embaixo da solução, criando gatilhos para que eles referenciem outros, e assim a gente consegue expandir, inclusive com novos clientes ou em cima desse próprio cliente, né? Colocando novas funcionalidades ou realmente aumentando o nosso ticket com ele. Todo esse processo faz parte do funil primeiro de aquisição e depois da ampliação, né, a ampulheta, para a gente poder ampliar a forma com que a gente atende ou esse cliente ou trazendo novos. Combinado? A gente fechou os dois modelos, né, o inbound e o outbound, de estratégia de aquisição. Tem algumas dicas ainda que a gente quer passar para vocês, inclusive a questão de Customer Success, né, o sucesso do cliente após essa compra.